No dia 30 de junho de 2014, um jovem alemão de apenas 28 anos protagonizou um dos mistérios mais intrigantes de toda a Bulgária. Se você não sabe de quem estou falando, sente-se aí, pois hoje irei contar o curioso caso de Lars Mittank, um jovem que não deixou rastros. Ist unser einziger Sohn. Lars Joachim Mittank nasceu no dia 9 de fevereiro de 1986. A maioria das fontes diz que ele nasceu em Berlim, capital da Alemanha. Mas uma das fontes mais completas do caso, o podcast Evidence Locker, diz que ele nasceu em Marne, uma cidade costeira que fica no distrito de Dithmarschen. Lars era filho único e cresceu na cidade de Itzehoe, que fica no estado de Schleswig-Holstein. Durante o período da escola, Lars praticava esportes e tinha muitos amigos. Lars trabalhava em uma usina como engenheiro de precisão. Também é relatado que ele tinha uma namorada. Nessa época, ele já não vivia com seus pais, porém os visitava constantemente. No dia 30 de junho de 2014, Lars viajou com seus amigos da época do colégio. Todos eles foram para o Resort Golden Sands. O local era conhecido por suas grandes festas. Nos dias que seguiram, os amigos passaram bebendo e se divertindo na piscina. Bem nessa época estava acontecendo a Copa do Mundo, e eles inclusive assistiram aos jogos. Na noite do dia 5 de julho, os três foram a um bar chamado Rock Bar para assistir ao jogo da Costa Rica versus Holanda. Segundo as pessoas que estavam lá, Lars, que estava usando uma camisa da Werder Bremer, acabou discutindo com alguns homens que usavam camisas do Bayern de Munique. Eles não chegaram a brigar fisicamente, mas seus amigos precisaram intervir na discussão. Segundo seus amigos, eles já tinham bebido bastante. Depois de sair do bar, os três foram até o McDonald's e nesse meio tempo, Lars acabou se distanciando dos seus amigos e eles se desencontraram. Os amigos de Lars então voltaram para o resort, acreditando que Lars tinha decidido voltar antes. No outro dia, eles perguntaram onde ele tinha ido, e Lars contou que tinha se envolvido em uma briga e que, segundo ele, alguns homens o encurralaram e um deles tentou desferir um soco nele. Porém, Lars se abaixou e foi atingido na orelha, assim rompendo seu tímpano. Lars também falou que os homens tinham sido contratados por aqueles torcedores que eles tinham encontrado no bar. A volta dos amigos estava marcada para o dia 1º de julho, porém Lars ficou preocupado em voar com o ouvido daquele estado, e a pressão poderia piorar o machucado. Lars se consultou com um clínico e descobriu que havia rompido o tímpano. Os amigos de Lars se ofereceram para ficar com ele, porém Lars disse que não precisava. Então os dois voaram de volta para a Alemanha, deixando assim Lars sozinho em um país que nem ao menos ele conhecia. Na noite do dia 7 de julho, Lars ligou para sua mãe e pediu para cancelar seus cartões de crédito. Ela ficou bastante assustada com o comportamento dele no telefone. Lars disse que não estava seguro e que precisava sair do albergue imediatamente. No meio da noite, Lars fez check-out e saiu com sua bagagem. Depois ligou novamente para sua mãe e disse que estava sendo perseguido por 4 homens. Às 5 horas da manhã, um motorista de táxi viu Lars acenando várias vezes para ele parar. Assim que ele entrou no aeroporto, Lars ligou para sua mãe e pediu que ela transferisse 500 euros. Ela sugeriu que Lars fosse até o centro médico verificar o estado do seu ouvido. A partir da entrada dele no aeroporto, tudo foi filmado por câmeras do local. Lars caminha sem rumo pela área do check-in. Ele liga novamente para sua mãe e diz que eles não queriam que ele viajasse. Eles se referem aos médicos. Porém, naquele momento, Lars não tinha passado no centro médico, o que é bem estranho. Após o telefonema, algumas pessoas viram Lars conversando com uma pessoa desconhecida. Depois ele pediu informações para uma mulher. Perto das 9h30 da manhã, ele se consultou com um doutor, que posteriormente disse que Lars estava inquieto. O médico sugeriu que ele apenas descansasse e tirasse pelo menos uma semana de repouso por conta do seu ouvido. Porém, Lars insistiu que não queria. O médico ainda disse que escutou ele murmurando: "Não quero morrer aqui, tenho que sair." Nesse tempo, um funcionário do aeroporto entra no consultório. Mesmo com o médico dizendo que era apenas um trabalhador, Lars ficou completamente apavorado e saiu correndo, deixando carteira e celular para trás.
As câmeras mostraram ele saindo do aeroporto e atravessando o estacionamento. Lars escalou uma cerca de quase 3 metros de altura, com arame farpado. Desde então, essa foi a última vez que Lars foi visto. Eu simplesmente acho bizarro essa ideia de alguém, desaparecer sem nem ao menos deixar rastros. No caso do Lars, é como se ele nunca tivesse existido, sabe? Simplesmente desapareceu e faz quase 10 anos que não foi encontrado. É muito estranho pensar nisso. E como qualquer outro caso de desaparecimento, existem várias teorias. Neste caso, existem 4 teorias. Surto psicótico. A primeira teoria é a mais aceita. Essa teoria diz que Lars estava em um surto. Por isso passou a acreditar que estava sendo perseguido. Porém, Lars não tinha histórico de doenças mentais, o que é muito estranho. Drogas. A segunda teoria é de que o surto foi causado por alguma droga que ele tinha consumido, já que seu comportamento mudou repentinamente. Além disso, o motorista do táxi disse que suas pupilas estavam dilatadas. O que descarta essa teoria é de que Lars não tinha histórico de uso de drogas. Desaparecimento por conta própria. A terceira teoria é que ele teria inventado toda essa situação para desaparecer por conta própria. Segundo essa teoria, Lars estava muito infeliz com os rumos da sua vida e muito triste pela situação do seu pai, e por isso teria decidido desaparecer para morar em outro lugar ou até mesmo nas ruas. Homicídio. A quarta teoria é de que ele realmente estava sendo perseguido e foi morto provavelmente por aqueles homens que teriam atacado ele. É importante lembrar que a briga não foi filmada por nenhuma câmera e que nenhuma pessoa foi testemunha, sendo o tímpano rompido a única prova do ataque. Esses homens nunca foram investigados pela polícia, e tudo o que se sabe sobre eles é o que Lars falou para seus amigos. Apesar de investigações e pessoas que supostamente o avistaram, Lars jamais foi encontrado, e o caso foi fechado há um bom tempo. Apesar disso, a mãe de Lars ainda tem esperança de encontrar seu filho.